Olá, meninas! Boa tarde! Bom dia, boa tarde a todas! Aqui estamos novamente para mais uma live do Na Essência da Moda. Eu sei que semana passada essa live estava marcada para semana passada, não aconteceu por motivos de saúde mesmo, não estava com voz para poder falar e vim aqui falar com vocês. Mas hoje está tudo bem e estamos aqui de volta para essa live que eu confesso para vocês que tá com um conteúdo incrível. Você vai ver, você vai assistir até o fim, você vai perceber que é um conteúdo de consultoria, tá? São coisas que eu faço com as minhas clientes quando a gente vai pensar na parte dos calçados, quando a gente vai pensar nos complementos e o sapato, o calçado, vocês vão ver que é um acessório muito mais do que um acessório. É algo muito, muito importante na nossa imagem. Então hoje eu tô trazendo para vocês um conteúdo maravilhoso que se você ficar até o final, você vai ver que você vai sair com um olhar renovado. Ele vai ser muito diferente talvez daquilo que você imagina sobre dicas, aquilo e aquela peça, que eu vou mostrar algumas informações, algumas ideias de produtos, mas mais do que isso, eu quero trabalhar com você o seu olhar sobre as suas próximas escolhas, que é isso que vai fazer a diferença aí na sua vida quando você for escolher os seus próximos sapatos, tá bom? Que vão entrar aí no seu armário. Então eu queria falar com vocês, deixa eu ver se tá tudo, vocês estão me ouvindo bem, tá tudo conectado, sim? Vou contar pra vocês que tudo certo, ok. Vamos lá então. Quantas vezes você já montou um look, né, que tava indo super bem, né? Aí na hora que você chega no sapato, trava, né? Ou então, quantas pessoas que eu conheço, que vim conhecendo ao longo desse trabalho com a consultoria, o que acontece? Você tem 20 sapatos diferentes, mas nenhum encaixa naquela roupa, né? Quantas vezes você pensa assim, ai, com essa roupa só funcionaria um sapato tal, um salto. E aí, às vezes, você acaba desistindo daquele look por causa do sapato. Então, vamos parar para pensar quantas vezes isso já aconteceu aí na sua vida. O sapato, ele tem uma função extremamente importante na comunicação da nossa imagem. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez nas nossas lives, eu sou a Ana Vieira, consultora de imagem e estilo do Na Essência da Moda, nosso perfil Na Essência da Moda. Se você ainda não segue, já segue lá Instagram e YouTube. Ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. O que é todos os dias? Sempre, para qualquer ocasião, para qualquer momento, independente da situação que você esteja, o que você precise fazer, você vai saber exatamente como se vestir, como tratar sua imagem, como montar a sua imagem de forma intencional, tá? Então a moda é uma ferramenta, a moda, o estilo pessoal e a imagem é uma ferramenta de empoderamento e o mais importante é que você consiga transmitir exatamente aquilo que você deseja, tá? Então esse é o Na Essência da Moda. Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são os sapatos que realmente fazem a diferença, mas como eu disse logo no início, mais do que dizer os modelos, porque o modelo vocês vão ver que tem muito a ver com o estilo pessoal, tem muito a ver com a rotina, tem muito a ver com aquilo que você individualmente vai precisar. Mais do que isso, eu quero que você entenda como é que você faz as suas escolhas dos sapatos que vão entrar no seu guarda-roupa nos próximos tempos. Ou se você tem um monte de sapato aí, não sabe o que fazer com eles, de repente é o momento de você ter um novo olhar para eles, de repente reutilizar, saber aproveitar melhor eles para novos looks, ou então entender que não faz mais sentido ter eles ali, tá? Então, o que acontece? O calçado, e esses calçados que eu vou mostrar para vocês, dependendo do modelo, do estilo pessoal e também da qualidade que você selecionar deles, você vai ter calçados para se vestir por muitos e muitos anos. Então você vai saber exatamente aquilo que você tem que tomar de decisão, como você pensa para comprar um sapato e quais são aqueles que você precisa parar de comprar. Esse é o mais importante, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, quem aqui nunca cometeu o erro de comprar um sapato lindo e depois não saber o que fazer com ele? Não sabe, né? Tem um sapato lindo, tem um sapato maravilhoso, mas esse aqui acontece, não sabe o que fazer com ele, acha que ele é
só para tal momento, né? Acha que ele é para tal dia. Então, o erro mais comum que as mulheres cometem em relação aos sapatos é que a maioria das mulheres acha que a questão e o grande problema está nas roupas, né? Então, muitas vezes a gente foca muito na roupa, mas muitas vezes ela não está na sua roupa. Ela está no seu sapato, na forma como você edita aquele look. De repente foi um look que você sonhou, né? Você sonhou com aquela composição, você viu uma inspiração, falou, hoje eu vou postar nessa inspiração. Aí você coloca tudo, tá tudo muito parecido, mas não tá te agradando. Dá uma olhada no calçado, tá? Então, normalmente a gente vai comprar um sapato, por quê? Quais motivos? Primeiro, porque tá na moda, porque tava com um bom preço, um custo-benefício, porque eram lindos ali quando você vê aquele sapato sozinho na vitrine, né? Quando a gente vai principalmente em lojas especializadas em calçados, que aí você não tem composição de look. Se você vai numa loja, por exemplo, como uma Lojas Renner, uma C&A, uma Zara, quando você vai nessas lojas, muitas vezes os calçados já estão ali compondo alguns looks, então você consegue ter ideia de como é que você vai poder usá-los, ou como é que eles vão te dando ali alguma clareza de como editar os looks. Mas quando você vai numa loja específica de calçados, não existe isso. Então você olha a beleza do calçado por ele mesmo, né? Então, o problema é que o calçado errado, ele vai limitar muito o seu armário. Muito mesmo. Então você pode ter, por exemplo, 20 roupas certas, mas se o seu sapato estiver errado, você vai sentir que todas aquelas roupas não funcionam, né? Então, quem aqui já comprou um sapato lindo e ficou parado no armário muito, muito, muito tempo? Mais de um até, né? E aí, uma das perguntas que sempre me fazem quando a gente vai fazer alguma consultoria, ou mesmo as alunas do Na Essência do Estilo, dentro da Na Essência do Estilo, quando você aprende sobre estilo pessoal, quando você aprende sobre biotipo físico, tem uma parte onde a gente fala dos calçados, o quanto eles são importantes na composição ali do seu look. E aí, o que acontece? Elas me perguntam assim, de quantos sapatos uma mulher precisa para ter um armário muito funcional? Desculpa. Essa é uma pergunta que acontece frequentemente. Então a minha resposta, normalmente, e sempre quando eu vou ensiná-las como fazer essas escolhas, é o quê? Depende, tá? Então a resposta, ela não é um número. A resposta é a função dos sapatos que você tem aí no seu armário. Se você tem 10 ou 200, mas que tenham função, que você realmente consiga deixar eles funcionais, muda totalmente de figura o papel daquele sapato dentro do armário. Então, um bom sapato, ele precisa cumprir 3 coisas aí pra você. Primeiro, mais importante de todos, funcionar na sua rotina, tá? Então, por exemplo, você quer um calçado, você ama sapato de salto, você ama um escarpão, um salto fino, tal, se acha poderosa, gosta de estar assim, mas o seu dia a dia acaba complicando um pouco de usar ele, porque de repente você tem que andar muito na rua, você tem que caminhar por muitas horas, de repente as ruas não são ruas perfeitas, boas para andar, ele é um sapato que muitas vezes cansa. Então você tem que pensar se aquele sapato que você vai adquirir naquele momento, ele funciona na sua rotina. Sim, funciona. Quando você pensa um sapato somente para um evento, pode acontecer? Pode acontecer. Mas saiba que depois vai ser muito mais limitador ele dentro do seu armário. E eu já vou te mostrar como que você consegue fazer isso, ter calçados que também dão para um evento, para uma festa, mas que também você consegue depois utilizar no seu dia a dia, tá? Então, funcionar na sua rotina. Depois, ele precisa conversar com o seu estilo pessoal. Então, se você acha um calçado lindo, maravilhoso, ele pode ser da melhor marca do mundo, ele pode ser da marca mais top do mundo. Se chegar lá e as suas roupas não tiverem nada a ver com o seu estilo pessoal, não tiver nada a ver com o seu estilo, com aquilo que você precisa, ele não vai funcionar. Vai ser super limitador. De repente você vai conseguir usar ele com um look e depois ele vai ficar travado de novo. E ele precisa combinar com várias peças que estão aí no seu armário. Então, quando isso acontece, o seu armário vai render muito, 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 muito mais. Então, quando você pensa assim, quantos eu preciso? Tudo depende. Eu vou dar um exemplo. Se você é uma mulher que tem muitos eventos, você tem um trabalho onde você vai estar em lugares diferentes o tempo todo, fazendo eventos de diferentes tipos, talvez isso vai exigir de você um armário, seja um armário cápsula, um pouco maior,
né? E com um maior número de calçados, que tenham funções. Agora não, você é uma pessoa que, por exemplo, do dia a dia, você vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para casa, não sai muito à noite, você não tem uma vida social tão assim que você precisa de muitos calçados, você tem que organizar essas escolhas, essas quantidades, dependendo do modelo de vida que você tem hoje, tá? Isso é muito importante. Então, o que eu vou começar a mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês, onde eu digo que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu trouxe aqui algumas imagens de calçados e eu vou mostrar, o primeiro deles é assim, os sapatos essenciais, tá? Então, esses aqui são alguns modelos de calçados que a gente chama de essenciais. Então, se você for, por exemplo, em qualquer marca, né? Você vai, eu dei aqui, trouxe alguns da Arezzo, porque é onde eu encontrei as melhores imagens para poder ilustrar aqui para vocês, mas todas as marcas normalmente têm a sua linha de básicos, de essenciais, né? Que eles chamam. Então, esses são alguns calçados essenciais que muito provavelmente você deve ter no seu armário. Aqui independe do tamanho do salto, tá? Então eu trouxe aqui um salto fino, um salto um pouco mais baixo de conforto, uma sapatilha, um slingback, um com um salto um pouco mais grosso, outro com um salto um pouco mais fino. Enfim, é para ilustrar que um calçado básico, um calçado essencial de armário, é um calçado liso e que, na maioria das vezes, o mais importante aqui é a qualidade dele, tá? A qualidade desse tipo de calçado, ela precisa ser pensada. Então, na hora que você for fazer essa compra, pensa na melhor qualidade possível dentro do seu budget, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. O melhor de tudo é você poder adquirir um calçado de couro. Por quê? Porque ele vai durar muito tempo no seu armário, ele vai ser um calçado mais confortável, você vai conseguir usar ele e se você cuidar bem desse calçado, ele vai durar anos e anos aí no seu armário. E essas são cores, né? A cor nude, a cor preta, a cor caramelo, são cores que vão fazer... como que é? Que não estão na moda, não tem tendência, são cores atemporais. Então você vai poder usar o resto da sua vida. Enquanto esse calçado durar, tiver bom estado, você vai conseguir usá-lo, tá? O que é importante aqui? Eu quero ressaltar para vocês. Quando eu falo cor nude, ela é a cor mais próxima do seu tom de pele, tá? Então, cor nude, o nude, ele não é uma cor, ele é um tom. Então, você pega o seu tom de pele, a cor do calçado mais próxima do seu tom de pele é o seu tom de nude, tá bom? E depois a gente tem as outras cores normais. O que eu gostaria de ressaltar aqui? Normalmente, a gente vai montar o nosso look lá básico pro dia a dia, né? Com peças básicas, e a gente vai e coloca um sapato desses, muito essencial, né? Muito básico também. Quando você quer pensar em um look um pouco mais diferenciador, algo que chame mais atenção, o que eu sempre digo dentro de uma consultoria? Edita o seu look de forma que você comece pensando qual vai ser a parte do seu look que vai chamar mais a atenção, tá? Então, o que acontece? Você tem que tentar fazer ali um equilíbrio para você ter um look mais harmônico, mais harmonioso, fazer um equilíbrio entre o que você deseja. Então, nesse momento, se você está pensando em usar algum tipo desses calçados aqui, que são lisos, tom de nude, um preto, um caramelo, etc., o que você tem que pensar? Como é que vai ser a minha roupa? Por quê? Porque se você coloca... É lógico que se você vai fazer um monocromático, um look completamente de uma cor só, você vai trazer, sim, essa coisa do alongamento, da sobriedade. Mas, o que você pode fazer quando você está com um sapato essencial assim? Você pode pensar nesse tipo de look. Então, por exemplo, quando você vai usar um escarpão preto, ao invés de você só colocar, por exemplo, uma calça preta, uma roupa preta, um casaco preto, você pode editar de forma que seu look fique mais interessante, tá? E que esse calçado, ele vai ser realmente um complemento desse look. Porque o calçado, ele pode ter vários papéis aí dentro do nosso look do dia. Ele pode ser o ponto principal, o ponto onde eu quero chamar atenção. Ele pode ser o básico, que vai complementar o meu look. Então, nesse caso aqui, dessas duas fotos, ele tá complementando o look. Então, vocês podem ver que no primeiro, a gente tem ali uma calça com quadriculado, né? Então, um calçado liso, um escarpão preto, vai funcionar super bem ali.
Na segunda foto, que é aquela foto que ela tá de branco, vocês podem falar assim, ah, mas ela tá toda de branco, básica e com sapato liso. Só que a maneira como ela editou o look, vocês viram que a blusa ela é branca, mas ela tem uns botões bem grandes, assim, mais escuros. Ela tá com uma bolsa preta. Então, quando você olha para essa pessoa, quando você olha para a imagem dela, a primeira coisa que te chama atenção, o que que é? É a parte de cima, não é isso? Onde estão os botões, onde está ali a bolsa, tal. Então, o calçado, nesse caso aqui, nesse momento, ele tem o papel de complemento. Então, quando ele vai ser um complemento, ele tem que ser algo que praticamente desapareça no look. Então, vocês viram que ela colocou um sapato nude, caramelo, ali muito perto do próximo do tom de pele. Para quê? Para que o calçado realmente não fosse um ponto de atenção, e sim um complemento, tá? Então, pensa bastante nisso. Depois disso, desses calçados, então, qual que é o meu recado aqui? Sempre que você for pensar em usar ou editar um básico, você pode pensar, por exemplo, em deixar o seu look mais interessante trabalhando a parte de cima, a parte das roupas, tá? Depois, o segundo. O casual arrumado. O que é o casual arrumado? Muitas pessoas têm muitas dúvidas quando a gente chega na consultoria. Tem gente que tem sim um estilo pessoal mais casual, mas também gosta de estar se sentindo arrumada, porque existe uma grande dúvida entre aquele básico, que a gente chama assim do básico sem graça, e um casual um pouco mais arrumado. Então, o conforto não precisa ter aquela cara de que, foi uma coisa, montei assim, meio desleixado. Não. Então, o que acontece? Se você tem um sapato, um tênis, né? Um tênis que vocês já vão ver aqui algumas imagens que eu trouxe pra vocês. Vai permitir looks modernos, sem você perder elegância. Depois, por exemplo, você vai colocar um jeans, um blazer e esse tipo de calçado, um vestido, uma alfaiataria casual. Então, são peças que vão de encontro com qualquer tipo de look. Então, eu coloquei aqui sapatos mais baixos. Então, aqui você vê uma sapatilha preta, né, com bico fino. Depois, no meio, você pode optar por ter uma sapatilha que não tenha nenhum detalhe, que seja completamente liso, então como a gente viu aqui nesse primeiro, né? Que não tenha nada. Mas você pode optar por uma sapatilha que tenha algum detalhe. E aí, nesse caso, o que acontece? Aquele seu look tão básico, ele deixa de ser um básico sem graça. Ele passa a ser um casual mais arrumado. Então, você consegue colocar ali uma sapatilha mais interessante. Você consegue colocar, por exemplo, um loafer. Esse modelo prateado que vocês estão vendo aqui, tem gente que chama de mocassim ou loafer. O mocassim, normalmente, eu chamo aquele que tem a sola um pouquinho mais grossa, mas que a gente chama de tratorada. E o loafer é esse mais baixinho. Então, por exemplo, se você tem um calçado desse, nesses tons metalizados, esse, por exemplo, é um que eu tenho, esse prateado. Então, você usa com tudo, ele combina com praticamente tudo do seu dia a dia e você deixa o seu look casual, seu look básico muito mais interessante. Então, a maneira como você seleciona o calçado que vai entrar, então ao invés de você ter, de repente, 5 sapatilhas lisas, uma de cada cor, de repente você pode investir, por exemplo, em um loafer, em uma sapatilha que tem ali um nó, que tem um detalhe na frente, que vá de encontro a todas as peças que tem no seu armário. Algo que tenha um detalhe que vai ser a diferença ali. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de imagens de looks, tá? Nesse primeiro aqui, o tênis, né? Que o tênis também as pessoas perguntam bastante. No caso do tênis, o que você pode pensar? Que a maioria das dúvidas é assim, eu não consigo usar o tênis com uma roupa de alfaiataria. Não consigo usar a sapatilha, o tênis com uma roupa de alfaiataria. Pensa que você tem que começar chamando a atenção na parte de cima, que o tênis seja ou não, aí você vai decidir qual vai ser o papel dele. Ele vai ter o papel principal no seu look, então aí eu vou botar um tênis colorido, que vai chamar atenção, que vai ser o destaque do meu look, e aí eu vou colocar algo totalmente liso, ou eu vou deixar o meu look chamar atenção e o meu tênis vai ser um complemento. Tá? Então, vocês viram aqui possibilidades. Olha esse look cinza com tênis branco, como ficou bonito. Poderia ser um sapato baixo? Poderia, mas olha como ficou moderno, né? E não tirou nada da elegância do look, nada mesmo. Outro aqui, ó, outra ideia, com tênis também. Olha como vocês podem ver. No primeiro,
É uma roupa mais de alfaiataria, com tecido de alfaiataria com tênis branco. E ela colocou um look monocromático, um look de uma cor só. O que ela fez? Ela jogou a bolsa preta. Então, nesse caso, o ponto de atenção do look dela hoje é a bolsa. Então, todo o restante é um complemento que vai dar destaque. A peça da roupa dela também tem uma simetria, também tem algo que chama atenção, mas ela resolveu deixar esse destaque de ponto de cor na bolsa. Essa do lado, que tá com uma calça jeans, um tênis também, aí você vai falar assim, mas essa tá muito básica. Não, na verdade, se você olhar pra ela, ela colocou aqui em cima uma camisa, então uma camisa de tecido plano, que dá aquele ar muito mais arrumado. A bolsa que ela tá carregando, aquela bolsinha que tá do lado bege, é uma bolsa estruturada. E o que é uma bolsa estruturada? Uma bolsa com formato mais quadradinho, mais durinho, não é aquela bolsa molenga. Se ela tivesse com aquelas bolsas mais casuais, o look dela ia dar mais casualidade, mas ela quis fazer algo mais arrumado. Então, quando você quer ir para esse lado mais arrumado, você joga o que com o tênis? Uma camisa, uma bolsinha assim mais elaborada. Isso vai te dar esse ar do casual mais arrumado, tá? Outra ideia aqui, olha aqui. Aqui eu trouxe alguns tênis que são coloridos, porque me pediram para fazer alguma coisa com cor aqui. Deixa eu aumentar esse aqui do Instagram, peraí. Aqui, por exemplo, se você tem um tênis de cor, esse eu dei um exemplo, o Bordeaux aqui. Você pode usar um look todo neutro e de repente o ponto de atenção vai ser o quê? O tênis. Então você vai dar o destaque, o tênis vai ser ali o seu ponto de atenção. A peça que vai fazer a diferença no seu look, que vai marcar o seu look. Nesse outro aqui, ela tá usando um calçado preto e o blazer em burgundino vinho. Então, o blazer é o que chama mais a atenção do look dela. Então, vocês viram que dentro desses looks, você consegue deixar com que o seu look fique bem arrumado, tá? Fica com cara de arrumado, mas você tá de tênis. Então, na hora que você for pensar em comprar um tênis, o que eu sempre sugiro? O primeiro de tudo, Ana, não tenho nenhum tênis pra usar assim com looks mais casuais. Qual que é o primeiro que eu preciso adquirir? O primeiro que eu sempre oriento é que seja um branco, totalmente branco, sem detalhes, com o menor número de detalhes possível, para ele ser sempre o seu complemento de look. E aí, a partir do momento que você já tá bem, tá sabendo usar, consegue combinar, você começa a arriscar para outros tipos de cores, outros tipos de modelos, que aí você consegue ali fazer um casamento com seu guarda-roupa aos poucos. Então, uma outra sugestão também, por exemplo, nesse look que ela tá com um blazer vinho, ela poderia estar com um tênis vinho também, fazendo uma ligação de cores, criando também uma harmonia nesse uso desse tênis, tá? Então, vocês percebem que o sapato, ele deixa de ser somente algo que você... eu escolho toda a minha roupa e no final eu decido qual calçado eu vou pôr. Não, ele tem que fazer parte dessa intenção, parte dessa construção do look. Então, quando a gente sempre fala na consultoria que a gente vai fazer um look intencional, é isso. É você pensar um pouco na construção desse look e na imagem que você quer trazer com ele no seu dia a dia, tá? Então, não sai colocando, vou colocar esse aqui mesmo. E aí, o que acontece? Aí você sempre morre naquela questão de... sempre fica naquela questão de, eu vou comprar um básico mesmo, que aí combina com tudo. Aí você acaba não trazendo pontos de interesse para o seu armário, para ficar um armário mais bacana, mais casual, que você consiga dar aquele toque seu, sabe? Sem ser só aquele bege que eles fazem, como eu mostrei no começo. Eles fazem parte e eles são essenciais. Mas eu gostaria que hoje você se desafiasse a olhar para os outros modelos, inclusive aqueles que estão aí na sua casa e que de repente você pode montar em outros tipos de edição de looks, tá? E aí, meninas, estão gostando? Vão colocando alguma dúvida que vocês tenham aí na mensagem, depois a gente vai ler todas, tá bom? O terceiro que eu trouxe para vocês é o sapato de identidade. O que é um sapato de identidade? Toda mulher precisa ter pelo menos um sapato que represente quem ela é, tá? Então, o que é isso? Ele pode ser o quê? Uma cor, pode ser uma textura, pode ser um design. Ele é o quê? Ele não é exagerado, mas ele é muito coerente com o seu estilo, tá?
Então, o que que é importante aqui? O que eu quero mostrar pra vocês? Porque muitas vezes a gente olha aí pra um sapato diferente, a gente vê algo que chama atenção, que a gente fala, ai, que lindo, mas eu não sei como usar, eu não sei como trazer isso no meu armário. O que que acontece? Quando você encontra esse tipo de peça, às vezes você acha que ele não vai ser um coringa. Você fica com medo de adquirir, porque você fala assim, ah, eu vou comprar isso aqui e não vou conseguir usar, eu vou conseguir usar só com um look. Não, se você começar a entender e a olhar que dentro do seu estilo pessoal você consegue trazer essa identidade dos calçados para dentro dela, você vai conseguir usar ele muitas vezes e vai deixar os seus looks muito interessantes. Então vejam bem, ó, eu vou até aumentar aqui, esse aqui. Olha esse primeiro que eu trouxe para vocês. Talvez se a gente fosse numa loja e fosse encontrar esse calçado sozinho, a gente ficaria na dúvida, né, de trazer, porque ele tem umas cores diferentes, ele tem uma mistura aqui de detalhes e tudo mais, né? Só que vocês viram que num look básico, num look de uma saia com uma camiseta branca, como ele fica lindo, como ele chama atenção, mas ele chama atenção de uma maneira delicada. Ele faz parte do look, mas ao mesmo tempo ele é o item de personalidade. Então ele traz para a imagem dessa mulher uma verdadeira personalidade, tá? É isso que eu quero dizer. Então olha o outro aqui, vamos ver o segundo. Que é um metalizado, né? Que eu coloquei aqui, o metalizado. Vocês viram? Ela tá com uma calça que tem as listras estampadas, tal. E ela colocou em cima liso para dar um equilíbrio, tá? Para não ficar muita informação. E depois ela colocou esse sapato metalizado, que vai dar o quê? A personalidade. Então, é o calçado da personalidade. E aí eu trouxe por último aqui, depois tem mais dois aqui do sapato de identidade. Esse aqui, por exemplo, olha, às vezes é um calçado que você olha, ai, mas com esse detalhe não vou usar tanto. Um calçado dessa cor, nesse tom de verde, por exemplo, você pode usar ele com preto, você pode usar ele com off-white, você pode usar ele com o próprio verde, você pode usar ele com azul marinho, você pode usar ele com marrom, você pode usar ele com um tom de amarelo mostarda, vai ficar lindo. Então, assim, tem milhares de maneiras de usar um sapato desse. E o que vai acontecer? Esse calçado vai trazer a identidade pro teu look, vai trazer uma personalidade, vai trazer aquele algo a mais, né? Então, quantas vezes você olha uma mulher e fala assim, nossa, que lindo esse sapato dela, né? Porque ela fez com que aquele look fizesse o destaque para quê? Para o calçado dela. Então, ela consegue lhe trazer o papel que ela quer que ele desempenhe naquele look, tá? Então, toda vez que você for numa loja, vai numa loja de calçados, vai pensar em algo, pensa assim, o que eu tô precisando nesse momento no meu armário? Eu tô precisando de um essencial com boa qualidade, eu tô precisando de algo que vai trazer o meu casual arrumado, e o sapato de personalidade pode ser um deles, eu tô precisando de um sapato para dar mesmo personalidade ali pro meu guarda-roupa. Então, olha só esse próximo aqui. Tá vendo? Esse aqui eu peguei uma ideia. Então, por exemplo, às vezes você vai aumentar aqui também pra vocês darem uma olhada. Olha um calçado de renda, assim, acha que só vai poder usar com uma saia ou só vai poder usar em um determinado evento. Às vezes você compra para usar com um vestido de uma festa, né? Coisas assim. E olha como é que você pode aproveitar. Você pode aproveitar com jeans, você pode aproveitar com um vestido de linho, você pode aproveitar com uma skinny, vai ficar super bonito, com uma bermuda vai ficar muito lindo. Então, assim, tem formas de você aproveitar e deixar esse calçado como destaque, tá? Depois aqui, ó, tem mais uma que eu trouxe pra vocês que eu achei muito bacana, pra dizer o quê? Que o calçado de personalidade, ele não precisa ser algo muito diferente, fora do padrão que chame atenção. Ele pode ser uma simples rasteirinha. Então, por exemplo, essa rasteirinha azul. Vocês viram que, por exemplo, junto com essa peça estampada, que tem alguns tons de azul, mais a bolsa mais ou menos próxima no tom. Vocês viram como dá um look totalmente renovado? Né? Uma simples rasteira, ela acaba por chamar atenção. Por quê? Porque ela é aquele item que vai dar personalidade àquilo que ela tá trazendo ali na imagem dela, tá? Então não precisa ser só um sapato uau, muitas vezes uma cor de sapato já vai fazer com que ele traga essa personalidade que você precisa. Mais um aqui, ó, sapato de identidade. Mesma coisa aqui. Olha essa primeira, deixa eu aumentar aqui pra vocês poderem ver. Ela tá de jeans, de trench coat, camisa branca, super básico. E embaixo, o que ela tem? Um calçado, um estampado, super bonito.
Então aqui também traz personalidade o look. Então quantas vezes você põe aí uma camisa branca, uma calça jeans e fala, ai, tá faltando alguma coisa. O que é esse alguma coisa? E de repente você vai lá, põe um brinco, põe um colar, né? Mas e se você colocar um sapato diferente? E se você colocar ali aquele sapato que tá parado há um tempão no seu armário, que você não sabe mais como combinar ele, ele pode ser o destaque do seu look. Ele pode ser algo que vai diferenciar o seu look. Aqui outro, olha só. Esse aqui, ela tá com totalmente jeans por baixo, né? Então camisa jeans, calça jeans, tal, e de repente um sapato no tom do blazer. Às vezes você tem um sapato aí que você não sabe, colorido, não sabe como acrescentar ele, de repente você tá montando um look todo de jeans, você pode dar o destaque para quê? Pro sapato. Pode deixar ele dar a personalidade do seu look no dia de hoje, tá? Então, quantas vezes a gente às vezes tem coisas ali dentro do nosso armário, tenho certeza que você deve ter ali muitos tesouros aí escondidos no seu armário e que você pode de repente aproveitar num look que poderia ser super básico, sem graça, e de repente deixar ele num look básico com personalidade, né? Depois desse sapato com personalidade, eu tenho aqui o sapato coringa para os eventos. Então, eu tenho um evento, eu não sei como fazer. Vamos lá. Sempre, 90% das vezes, a minha primeira sugestão quando a gente vai pensar em calçado de evento são os metalizados, tá? Por quê? Porque normalmente, a maioria das mulheres, quando vai, por exemplo, eu vou colocar um evento, um casamento, ela vai pensar muito o quê? No vestido, né? Então ela vai pensar num vestido super especial, com babados, de repente com tecido especial, ou com bordado, ou com uma flor, ou com uma cor diferente. E aí depois ela trava no momento do calçado. Nesses casos, os calçados metalizados são os mais coringas possíveis, porque eles de fato, eles podem ir para um evento de dia, podem ir para um evento à noite, não importa muito, aqui eu dei algum exemplo, tem até ali ó, um com o salto mais grossinho, mais baixo ou mais alto, isso vai depender muito do seu estilo, tá? Mas o mais importante é que seja dourado, seja prateado, esses metalizados eles vão ajudar muito na composição de algo mais harmonioso. Então, por exemplo, não é porque você tá com um vestido na cor uva, né, um roxo, por exemplo, que você precisa ter uma sandália roxa, não é assim. Você pode pôr uma sandália prata, que vai ficar super elegante. Você pode pôr um sapato com um tom de prata mais envelhecido, que vai ficar super elegante também. Você não precisa jogar um preto, que de repente vai pesar muito aí no seu look. O sapato preto, a não ser que você esteja de vestido preto, ele acaba por pesar muito no look de festa. Então pensa que os metalizados, eles não só vão na festa, como depois, por exemplo, uma sandália como essa metalizada vai perfeitamente no look do dia a dia em que você queira colocar um pouco mais de brilho, que você queira ir, por exemplo, para um happy hour, ou que você queira ir para um evento de trabalho. Não tem problema nenhum, metalizado sempre vai dar esse toque, tá bom? Um outro calçado coringa que eu também sempre sugiro, aqui ó, eu até trouxe aqui também um exemplo, ó, do vestido no tom de verde. Olha como é que a sandália metalizada fica super bonita e dá um destaque. Aqui ela fez a ligação com a bolsa, que fica muito bom, né? Em eventos, ocasiões mais especiais, assim, a gente sempre sugere também que faça essa ligação com a bolsa, mas não necessariamente precisaria ser, tá? Poderia ser uma cor, uma bolsinha pequena no tom de caramelo, dependendo do evento. Quando é um casamento, normalmente essas bolsas mais brilhantes mesmo, tá? Outra coisa interessante que eu sugiro, se você não quer uma sandália, não quer uma sandália para ir num casamento, etc. É um evento mais formal. Você pode de repente procurar escarpão que tenha que seja com forro de veludo, que seja uma camurça, que seja um calçado que tenha ali uma finalização com um tom um pouco mais sofisticado, tá? Então não precisa ser aquele preto ou aquele escarpão liso puro. Você pode trazer alguma informação. Então você pode trazer, por exemplo, uma pequena amarração atrás. Você pode trazer um detalhe, né? Um detalhe de recorte como slim back. Você pode trazer um acabamento dele mesmo, como eu disse, em veludo. Você pode trazer um pouco de brilho, tá? Isso tudo faz muito sentido quando o momento é uma ocasião. Mas, se você quer aproveitar esse calçado para outros momentos, não deixar ele parado só para uma ou duas ocasiões que você tenha,
pensa como é que aquilo vai adaptar ao seu armário no seu dia a dia. De repente, esse seu calçado coringa de eventos, ele pode virar o seu calçado de personalidade no dia a dia. Ele pode ser aquele calçado que vai compor aí os looks do seu dia a dia de uma forma mais sofisticada, quando você quiser trazer aquele seu ar de personalidade, e aí vai ajudar muito ali a compor. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Esse escarpão aqui que a gente tá vendo, ele tem uma finalização de veludo. Você pode pôr ele, imagina só, tá? Uma calça jeans, uma calça mais justa de alfaiataria e de repente uma camisa azul clara, mais social, formal. Vai ficar super bonito e dá pro dia a dia. Não precisa ser só um evento tipo casamento, tá? Então pensa como é que você pode fazer essa modificação de papéis aí dos seus calçados aí no dia a dia. Quando você consegue fazer esse tipo de pensamento, esse tipo de intenção, você vai conseguir fazer compras muito mais assertivas. E aqui eu trouxe um para evitar, tá? Normalmente, eu vejo em alguns casos, as mulheres com esse tipo de salto, esses saltos muito grossos, né? Eu sei que muitas vezes é para ficar mais alta, tudo mais. O que acontece? Evite esse tipo de sapato em festa. Por quê? Porque se você for olhar a relação entre o sapato e, por exemplo, essas saias que eu trouxe, essas saias têm tecidos mais finos, são plissados, são tecidos mais fluidos. E aí quando você joga uma coisa mais fina, mais delicada, quando você joga ali um calçado muito pesado, você vai olhar o seu look assim como um todo no espelho, você vai sentir que ele ficou estranho. Você vai falar assim, nossa, tá muito estranho, o que é, não sei o que é. Mesmo que o sapato seja da mesma cor da saia. Se você traz ali um sapato muito pesado, não é só para o ambiente, ele é pesado para o ambiente também, né? Para um evento e tudo mais. Mas em si, pensando no seu look, você tem lá, por exemplo, um vestido de crepe, um vestido mais fluido de seda, alguma coisa assim, você vai colocar um sapato muito pesado, vai ficar estranho, tá? Você não vai conseguir ali, você vai olhar e falar, o que aconteceu aqui? Não sei como compor. Então pensa sempre num sapato mais leve, mais delicado, porque a festa, o evento, um casamento pede algo mais leve, tá? Seja em sapato, seja em sandália, tá? Mesmo os sapatos, aqueles que tem aqueles saltos muito, muito grossos, dependendo do tecido que você tá usando com ele, vai dar o aspecto de estranheza, tá? Você não vai conseguir entender porque que aquele look não tá funcionando. Então, vocês viram que mais importante, aqui eu trouxe alguns, né, alguns exemplos, mas o mais importante de tudo é você entender o olhar que você tem sobre aquela peça que você está escolhendo. Mais importante do que quantos calçados eu vou ter, se eu tiver 3 ou se eu tiver 20, quais são as funções desses calçados? Então, isso vai te ajudar, quando você começa a pensar dessa forma que eu tô trazendo aqui pra vocês, o que vai acontecer? Quando eles fazem sentido, tudo muda, né? Então, assim, você vai ter menos compras erradas. Então, mesmo que você vá numa sapataria, numa loja especializada em calçados, vai ver ele lá sozinho, você vai conseguir pensar no seu armário, como é que você vai usar, como é que você vai fazer com ele. Então, menos compras erradas, menos frustração, mais segurança. Muitos mais elogios sobre os seus calçados, né? Eu gostei muito de ter construído aquela parte quando eu falei sobre os calçados de identidade, porque eu acho que realmente faz toda a diferença no nosso look quando a gente consegue trazer personalidade. Então você não precisa mais ficar pensando tanto, você confia naquilo que você trouxe ali para o seu armário, confia muito, né? Então assim, os calçados, como eu disse lá no início, eles são um ponto de design extremamente importante para a nossa imagem, tá? Então eles podem ajudar a deixar o nosso look incrível e eles podem detonar o nosso look, tá? E aí, eu queria contar, deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar aqui para mim, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou falar para vocês uma coisa. Então, quando você montou o seu look, olhou, primeira coisa que você pensa, né? Como eu falei lá no início, a gente sempre acha que é a roupa. Dá uma olhada pro seu calçado, dá uma olhada na composição, tira o calçado, vê como é que fica. Ai, gostei.
Então, de repente, não é a roupa, de repente é aquele calçado com aquela roupa. E aí você faz aquele segmento de todos aqueles que a gente pensou ao longo da live aqui, tá? Pensa qual vai ser o papel desse sapato nesse momento, nesse look. Esse é o mais importante. E aí, eu queria dizer pra vocês, meninas, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta no YouTube. Não. Perguntas no Insta? Não. Queria contar pra vocês que nessa semana eu trouxe pra vocês um produto muito bacana. Se você, agora é época de carnaval, né? Tem gente que tá indo viajar, tem gente que vai ficar por aqui, que vai descansar, que vai trabalhar. Se você vai estar por aqui, aproveita pra você aprender algo novo que vai fazer toda a diferença aí no restante do seu ano, tá? É o Destrave Seu Armário em 7 dias. Eu deixei o link aí pra vocês. Se você tiver interesse, é um produto, ele custa R$197. Então, assim, é menos do que o preço de uma calça jeans errada que você compra na Renner, não é isso? Então, assim, vai lá ver um produto muito interessante. Lá dentro, durante o percurso dos 7 dias, a gente faz um mini teste de estilo pessoal, você descobre as pistas aí do seu estilo pessoal, você consegue reavivar o seu armário. Então, a ideia desse produto é que você consiga aproveitar muito mais do que você já tem. Então, sem começar pensando em compra, sem começar pensando em nada. Então, eu tenho certeza que vai ser um produto muito interessante, que vai mudar o ano de vocês, como vocês olham para tudo que você tem aí no seu armário, vai mudar a vida de vocês, a rotina, o dia a dia, vai te ajudar a economizar tempo e vai fazer toda a diferença, tá? Então, eu deixei o link aqui para vocês, dá uma olhada, aproveita esses próximos dias aí para obter mais conhecimento, mais clareza, para cuidar um pouquinho da sua imagem, para que a partir do momento depois do carnaval você consiga voltar com outro olhar e com escolhas melhores, fazendo mais economia, entendendo aquilo que faz sentido para você, entendendo que o que a loja apresenta nem sempre é aquilo que você precisa naquele momento. Então, esse curso, esse Destrave Seu Armário em 7 dias, vai te ajudar muito, tenha certeza, tá? Então é isso, meninas. Eu quero então agradecer vocês por mais uma live hoje. A gente, semana que vem, terça de carnaval, a gente não tem live, mas na próxima semana eu comunico pra vocês o novo tema. Quem sabe eu vou fazer, eu tô com muita vontade de fazer. A gente fez a última live antes dessa, foi uma consultoria online, foi aberta. Vocês mandaram as perguntas e a gente foi ali respondendo e foi muito interessante. As pessoas gostaram muito, me deram um feedback muito positivo e eu acredito que a próxima eu vou fazer igual, tá? Para vocês mandarem as perguntas e a gente poder ali responder, fazer uma consultoria, ajudar vocês aí no dia a dia naquilo que vocês mais precisam, tá bom? Então, eu agradeço muito a participação na live, espero que tenham gostado do conteúdo, deixa seu like, envia para aquela amiga para ela entender um pouco mais sobre calçados, envia para aquela amiga que de repente está toda hora pensando em comprar alguma coisa nova, de repente ela tem coisas lá que ela pode aproveitar e fazer diferente. Aproveitem muito esse conteúdo, tá bom? Obrigada, meninas, e até a próxima!